Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando num novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Então, valores e favores. Favores, claro, a gente está acostumado com esse aspecto comezinho da política, né? O favor, a troca de favores, o toma lá, dá cá. Então, ele já dá uma ideia do plano em que a gente está falando, do qual a gente está falando, quando fala daquilo que se opõe, portanto, aos valores, né? Favores também dá uma ideia de que existe um poder que arbitrariamente concede ou não algo em favor a alguém submetido a esse poder. Então, numa estrutura de vida, de sociedade moral, onde você tenha valores, você vai ter determinados fatos, ações, coisas, aos quais serão atribuídos valores positivos, negativos, do bem e do mal, e pessoas que, ao agirem de uma ou de outra forma, terão as consequências de agirem de uma maneira boa ou má, né? A referência está na atribuição de bem ou mal a atos, ações, palavras, atitudes, né? Enquanto que no mundo dos favores, né, a referência está em agradar ou não aquele que tem o poder, que então retribuirá com um favor e está agradado por aquela pessoa, por aquele ato, né? Ou com um desfavor, né, se não lhe agradar aquela pessoa ou aquele ato. O mundo dos favores, portanto, é o mundo do poder arbitrário, né? Num você tem o bem e o mal, no outro você tem o agrado ou o desagrado do poderoso. Essas são as duas situações existenciais que estão diante de nós. O ex-presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, que eu tive a honra de conhecer bastante, muitas reuniões, claro, normalmente acompanhando o presidente Bolsonaro, mas algumas vezes houve ocasiões em que o presidente não estava, representava o Brasil em alguns eventos, e tinha contato direto com o presidente Mário Abdo. Isso aconteceu muitas vezes, e uma vez, numa visita oficial que eu fiz ao Paraguai como chanceler, tive uma conversa longa, muito interessante, com o presidente Mário Abdo, o Marito, né? E eu admirava muito. E o presidente Mário Abdo insistia muito na seguinte ideia, de que
nós havíamos chegado a uma situação difícil, sobretudo na América Latina, e de um avanço do totalitarismo, das ditaduras, junto com o narcotráfico, junto com o crime organizado, porque havíamos submetido os nossos valores a interesses, porque havíamos trocado valores por interesses, porque havíamos pensado só em interesses e não em valores. Eu acho que ele tinha toda a razão, toda a razão. Mas não é só a América Latina, é o mundo todo, a gente vai falar disso hoje, que está na pindaíba moral, perdão, está na situação que está justamente por ter entrado numa pindaíba moral, por ter se recusado a seguir o norte dado pelos valores e ter se furtado, digamos, ao campo da moral. Não foi só a América Latina. Então, mas justamente ele falava de interesses e valores, eu quis evitar, nesse momento, esse conceito de interesses, porque os interesses são muitas vezes legitimados, né? Então, sim, o interesse pode ser um interesse legítimo, né, de uma pessoa, de outra, mas na linguagem corrente, no uso corrente, o que acontece normalmente é o quê? Os poderosos, corruptos, criminosos, eles nacionalizam os seus próprios interesses. Eles escondem os seus interesses ilegítimos de poder para eles, atrás de interesse nacional. Isso acontece em todos os esquemas de ditaduras corruptas. No mundo, ditaduras normalmente são corruptas, né? E corruptariados normalmente são ditatoriais. Mas uma das máscaras que a corrupção usa é a máscara dos interesses nacionais. Então estamos tratando de interesses nacionais, né? Quando na verdade está se tratando de interesses de um pequeno grupo de poderosos que tratam o país como seu e como uma casca dentro da qual eles perpetuam a sua atividade. Eu vi um pouco isso para dar um exemplo. Nas negociações comerciais do Brasil, eu participei no começo dos anos 2000, né, sobretudo ali entre 2003 e 2005, 2003, 2007, onde o Brasil tinha uma posição de Brasil, né? Já estou aqui caindo um pouco nesse conto do vigário aí da nacionalização dos interesses pessoais dos corruptos, né? O Brasil, então, dominado por uma cleptocracia, e fazia o quê? Nas negociações comerciais, queria evitar qualquer acordo comercial, sobretudo com grandes democracias, em moldes compatíveis com o padrão de governança das grandes democracias. Queria evitar a área de livre comércio das Américas, queria evitar o acordo do Mercosul com a União Europeia e assim por diante. A área de livre comércio das Américas, onde o principal parceiro seriam os Estados Unidos. No entanto, isso era para quê? Isso era para evitar que esse padrão de governança, através de regras de investimento, através de regras tributárias, em alguns casos, através de regras de antitrust, evitar que esses padrões de governança mais abertos, né, e favoráveis à democracia, entrassem no Brasil através de acordos comerciais, né. Através de legislação doméstica, era mais ou menos garantido que esses padrões não entrariam, né? E as leis domésticas e a aplicação das leis domésticas continuaria sendo, como é até hoje, favorável à prática da corrupção, favorável na prática à prática da corrupção. Você pode até ter leis que, em tese, punem a corrupção, mas quem aplica essas leis não quer aplicar essas leis, né? Então, é assim a realidade doméstica. Mas, se você tivesse um acordo, por exemplo, com os Estados Unidos, com a União Europeia,
que tivesse, por exemplo, um elemento de abertura das licitações públicas à concorrência internacional. Então, nas mesmas condições das empresas nacionais. Então, cada concorrência, em vez de trabalhar só com, né, a firma do primo do meu amigo, a firma, né, do cunhado, né, da prima, você trabalharia com grandes empresas europeias ou com grandes empresas americanas, e essas empresas teriam, através dos termos desses acordos, né, a garantia de tratamento igualitário com as empresas nacionais. Então, se, né, uma concorrência pública, uma autoridade brasileira resolvesse, né, dar uma baribada no contrato, na licitação, para favorecer a empresa do primo, a empresa internacional, através de um acordo assinado, chegaria e falaria, não, vem cá, isso aqui tem algum problema e tal, acionaria mecanismos previstos no acordo e tudo isso. Então, para dar um exemplo entre muitos, né, para mostrar por que aquele governo brasileiro não queria acordos internacionais com grandes democracias. Né? O que eles preferiam? Economia fechada e comércio crescente com ditaduras, com a China, sobretudo, que, ao mesmo tempo, estava se projetando muito mais no mundo desde aquela época e se colocando como um grande parceiro econômico potencial também. Então, foi feita essa política comercial, essa decisão, né, da gente não avançar em acordos com países democráticos e se acoplar cada vez mais à economia de um país totalitário. Mas qual era a defesa disso? Era a argumentação. Claro que, e na ocasião, eu pessoalmente, participava das negociações, não estava ainda entendendo isso. Também não tinha visto ainda a quantidade de roubo que existia, né? Mas depois, né, olhando, a gente entende qual era o desenho da coisa. Mas qual era, então, a argumentação? Nós precisamos preservar o espaço de implementação de políticas públicas, um termo até que tinha um certo prestígio internacional, policy space, né? Espaço para política. Em inglês, você tem duas palavras, policy e politics. Né? Politics é a política no sentido das regras do manejo de poder, das circunstâncias de concorrência pelo poder, política. Né? E policy são políticas no sentido da política educacional, política de saúde, etc. Bom, então, policy space seria o espaço para a implementação de políticas públicas que precisava ser preservado. Então, olha, nós não podemos assinar esse acordo nessa área aí de licitações, por exemplo, porque amanhã ou depois podemos querer ter uma política de licitações que favoreça pequena empresa, por exemplo, né? Ou que favoreça uma área tecnológica desenvolvida no próprio Brasil, uma coisa desse tipo, né? A ideia de que o desenvolvimento nacional de uma indústria, de uma tecnologia nacional, podia ser afetado por aquelas regras. Era uma argumentação pertinente, né? E parecia uma argumentação pertinente, ela era implementada, e com isso o Brasil torpedeou a oportunidade de fechar esses acordos, né? Nós procuramos, né, quando eu fui chanceler, remediar isso. Então, terminamos a negociação concluímos a negociação com a União Europeia, coisa que ninguém imaginava possível, e, bom, a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, não existia mais como projeto, o Brasil tinha conseguido matar esse negócio, infelizmente, seria uma boa oportunidade, mas começamos, então, a tentar uma negociação diretamente com os Estados Unidos, né, o outro grande polo da economia aberta, economia de mercado, né, democrático. E conseguimos alguns acordos iniciais com os Estados Unidos ainda em 2020. Né, eu tendo a achar que, se eu tivesse continuado como chanceler, a gente teria talvez conseguido ir adiante com uma negociação com os Estados Unidos. Mas, enfim. Também, quando saí, eu estava costurando as coisas para a gente começar uma negociação com outros dois grandes polos de países democráticos e de economia de mercado, o Japão e o Reino Unido, né,
Então, se a gente tivesse conseguido trabalhar até o fim, talvez conseguíssemos isso que os governos do PT lá atrás não queriam, acordos com grandes países democráticos para, no fundo, dificultar a corrupção, né? É por isso que esses acordos não eram queridos pelo PT. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos,
cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Jogo Política. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.